Então, pessoal, esse vídeo é a continuação do vídeo anterior. Nós vamos continuar trabalhando com integração por partes, só que agora para integrais definidas. Então, o que vai acontecer quando a gente considerar limites de integração? Vai ser praticamente a mesma coisa. Então, a fórmula é a mesma, a integral de u dv vai ser igual a u vezes v menos integral de v du, só que nós vamos ter que colocar na jogada os limites de integração de a até b. Tudo isso utilizando o teorema fundamental do cálculo. Então, nessa primeira parte aqui, a gente calcula e depois aplica. Aplica no limite de cima, subtrai pela aplicação no limite de baixo. E a nova integral que tem que ser calculada aqui, né, vai também ser pelo teorema fundamental do cálculo. Então, vamos ver como é que fica isso em dois exemplos. Primeiro exemplo, calcular a integral de arco tangente de x dx indo de 0 até 1. Então, pessoal, o que acontece aqui, ó? Integral da arco tangente. Cuidado com uma pegadinha aí, né? A gente pode se confundir, se atrapalhar e dizer que isso é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, mas não é, né? Então, isso é uma confusão que muitas vezes acontece porque, na verdade, a gente tem um outro resultado, derivada da arco tangente de x, que é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, tem que tentar e não confundir com a integral de arco tangente, que não vai ser esse resultado aqui. A integral da arco tangente nós vamos poder fazer por integração por partes, onde a gente vai chamar de u a arco tangente. Então aqui, ó, lembrem também critério Liat, onde aqui é o nosso i, inversas trigonométricas. Por exemplo, a arco tangente é uma inversa trigonométrica, tem uma grande prioridade na escolha do u, tá certo? Então tá, u é arco tangente de x, o restante da integral, que no caso vai ser só dx, vai ser o nosso dv. Fórmula da integração por partes. U vezes v menos integral de v du. Então, vamos colocar todas as contas que a gente precisa aqui. O u vai ser arco tangente, o du, então, vai ser 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, o dv sendo dx, implica que, então, o v vai ser x. Então, tá tudo aí, vamos colocar na fórmula. Então, u vezes v, u é arco tangente de x, vezes v, que é x. Vamos deixar assim, ó, x vezes arco tangente de x. Aplicando de 0 até 1, na primeira parte, de acordo com a nossa fórmula. Menos integral aí de 0 até 1 de v du. Então, vai ficar x vezes 1 mais x ao quadrado. Então, gente, o que acontece? Vamos fazer essa primeira parte, vamos deixar reservado, e essa segunda integral a gente pode até fazer ela separadinho para não confundir. Então, eu vou fazer ela separado aqui, vou chamar ela de asterisco. Vou completar essa primeira parte, que já dá para terminar, já podemos aplicar no limite de integração 1, menos aplicado no zero. O que vai acontecer no zero? No zero não vai ter contribuição, porque o x vai ser zero e vai zerar tudo, e além de tudo, a arco tangente de zero também é zero. Então, aplicando no limite 1, vai ficar 1 vezes arco tangente de 1, menos o que vier aqui do asterisco, tá certo? Arco tangente de 1, temos que pensar qual é o ângulo que a tangente dá 1, né? A inversa da tangente é isso, então é 45 graus. Em radianos, isso é π quartos. Então, arco tangente de 1 vai ser π quartos, porque tangente de π quartos é 1. Então, tá faltando apenas a gente achar esse valor de asterisco aqui, né? Dessa outra integral que nós vamos fazer separadinho, tá certo? Então, vamos colocar aqui numa nova folha e depois a gente volta. Essa integral aqui a gente vai ter que fazer por substituição.
Então, nós vamos ter que fazer uma escolha de u, que quando deriva vai completar a integral. Então, novamente, a gente vai acabar usando essa letra u, né? Mas não tem nada a ver com o u que a gente utilizou anteriormente. Então, u vai ser 1 mais x ao quadrado. Quando derivarmos, isso vai dar 2x dx. Isso quer dizer que o nosso x dx, que está lá na integral, vai ser 1 meio de du. Essa nova integral, então a gente pode fazer aquele artifício de deixar a integral indefinida por enquanto e só no final colocar os limites de integração que são referentes a x, de 0 até 1. Então isso aqui vai ficar 1 meio de 1 sobre u du. Quando nós terminarmos tudo que tiver em u, voltar para x, aí a gente vai aplicar x indo de 0 até 1. Então, aqui, gente, vamos lá. Isso vai ficar 1 meio de ln de módulo de u. X vai de 0 até 1. Vamos voltar para a variável x, então. Tá aí, ó, gente. Voltamos para a variável x. Vamos aplicar primeiro no de cima, menos aplicado no de baixo. Então, esse 1 meio a gente até poderia deixar em evidência. Vai ficar ln de 1 mais 1 ao quadrado, que vai dar ln de módulo de 2, aqui, ó, menos ln de módulo de 1. Ln de 1 vai zerar. Ln de módulo de 2 é a mesma coisa que ln de 2, né? Porque módulo de 2 é 2. Então, ln de 2. Isso aqui, gente, 1 meio de ln tem propriedade, né? Um fator na frente do ln, ele pode entrar dentro do logaritmando como um expoente. Então, vai ficar 2 na 1 meio. E 2 na 1 meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. Então, podemos escrever isso aí, ln de raiz quadrada de 2. Essa é a nossa resposta do asterisco, né? A integral, aquela que ficou faltando na parte da integração por partes. Então, vamos voltar para lá e substituir esse resultado e termos a nossa resposta final. Então, ficamos com o nosso π² que a gente tinha antes, menos ln de raiz de 2. Resposta final. Então, tá aí a nossa resposta, onde, né, só para recapitular, essa parte daqui, ó, essa integral, que veio da fórmula da integração por partes, a gente resolveu ela separadinho aqui e resultou ln de raiz de 2. Vamos então para um segundo exemplo. Exemplo 2. Calcular essa integral aqui, ó, de x ao quadrado vezes ln de x indo de 1 até o número de Euler e. Então, gente, o que acontece aqui? Integração por partes. Qual é a possível coisa que a gente pode se confundir? Pegar errado quem é o nosso u. Se a gente fizer isso, vai tudo por água abaixo. Então, muita atenção. Lembrar do Liat, né? Quem tem prioridade para ser u? Logaritmos, funções logarítmicas. Então, aqui, ó, L em primeiro lugar. Esse vai ser o nosso u. O x ao quadrado, ele seria uma função algébrica, então vem depois das funções logarítmicas na ordem de prioridade. Então, o x ao quadrado dx vai acabar sendo o nosso dv. Vamos colocar aqui ao lado todas as contas que a gente precisa fazer para colocar na nossa fórmula. Escolhendo u igual a ln de x, o du vai ser 1 sobre x dx. O nosso dv, x ao quadrado dx. Então, integrando, a gente consegue obter o v. Vai ficar x ao cubo sobre 3. Agora, basta colocar na nossa fórmula da integração por partes. U vezes v, o nosso ln de x, o v, x ao cubo sobre 3. Vamos colocar o x ao cubo sobre 3 na frente. E ln de x. Então, u vezes v aplicado de 1 até e. Menos v du. V é x ao cubo sobre 3, du 1 sobre x. Também de 1 a e. Então, tá aí.
aplicamos na fórmula da integração por partes, basta calcularmos tudo isso. Então aqui, ó, nessa integral que a gente tem que calcular, dá para simplificar, né? O x com o x ao cubo, vai acabar ficando x ao quadrado em cima. E aí essa integral não vai ser complicada de fazer, então vamos fazer ela na própria sequência aqui da conta, não precisa fazer separadinho. Essa primeira parte a gente já pode aplicar nos limites de integração, aplica no de cima, subtrai pelo aplicado no de baixo. Então, vai ficar e ao cubo sobre 3 vezes ln de e menos 1 ao cubo, que vai ser 1, sobre 3 ln de 1. Então, tudo isso é relativo a essa primeira parte. Menos. Então, vamos escrever mais uma vez aqui a integral. Vai ficar x ao quadrado sobre 3 dx. E aí, sim, vamos calcular. ln de e, gente, vai ser 1, tá? ln de e, base e logaritmando iguais, resulta logaritmo 1. ln de 1 vai ser 0. Então, dá para simplificar essa primeira parte, vai ficar só e ao cubo sobre 3, essa parte toda aqui vai zerar, e aí a gente vai, então, para o nosso resultado da integral. A integral de x ao quadrado vai dar x ao cubo sobre 3, vai se juntar ainda com esse 3 aqui. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9. Então, vai dar x ao cubo sobre 9, aplicado de 1 até e. Então, gente, o que eu aconselho vocês? Tomar cuidado com esse menos aqui. Coloca ele em evidência e aí a gente vai para os resultados da aplicação nos limites de integração. Vai ficar e ao cubo sobre 9 menos 1 sobre 9. Então, agora é só uma questão de organização. Terminamos as contas de integrais e de aplicação nos limites. Então, esse menos, ele vai trocar o sinal de todo mundo, vai ficar menos e depois vai ficar mais. Essas duas parcelas aqui podem ser juntadas, a gente pode somar elas, porque elas têm estão no mesmo fator, e ao cubo. 9 dividido por 3 dá 3, então vai ficar 3e na 3, menos e na 3, e mais 1 sobre 9. A gente vai ficar com 2e na 3 sobre 9, mais 1 sobre 9, que pode ser organizado numa única fração, já que tem mesmo denominador. Resposta final. Então, tá aí, gente. Resposta final. Resgatando, aqui a grande dica é escolher corretamente o u sendo ln de x. Com esse exemplo eu encerro o vídeo, desejo bons estudos e fico à disposição caso vocês tenham ficado com alguma dúvida.